acaba a nossa esperança. Só que o Senhor não permitirá que façam mudanças drásticas a ponto de manchar a salvação de ninguém. Porque a salvação é encontrada em Cristo Jesus, mediante as sagradas letras, que nos torna sábio para a salvação. Isaías, o profeta, diz que a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo a lei e o testemunho, porque não há verdade neles, não há luz. Precisamos andar na luz como Cristo na luz está. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Irmão White escreveu muitas e muitas coisas em que nós acreditamos estar em conformidade com a Bíblia, porque é o mesmo espírito que inspirou os profetas, também inspirou a irmã White. E também nós, como leitores, devemos buscar de forma genuinamente correta, buscando a interpretação bíblica e não a nossa. Se nós dermos a interpretação bíblica, nós vamos estar contrariando milhares e milhares de pessoas. Significa dizer que milhares e milhares de pessoas poderão tornar-se nossos inimigos. Será que realmente aconteceu adulterações na Bíblia? Será que realmente aconteceu alterações nos escritos da Ellen White? Quem poderia ter mudado alguns escritos da Bíblia? Quem poderia também estar mudando os escritos da Ellen White? Alguns atribuem ao Papa ou à Igreja Católica fazer mudanças na Bíblia. Mas alguns também atribuem aos escritos da irmã White. A quem? Será que o Papa ou a Igreja Católica mudou algumas coisas dos escritos da irmã White? São perguntas que elas têm as respostas. Agora requer um exame, né? Quando o Senhor disse examinar as Escrituras, Ele diz assim: compare um texto com outro texto, compare uma verdade com outra verdade, para ninguém ser enganado. Se eu comparar uma verdade com outra verdade, eu vou juntar as duas verdades e abraço as duas verdades. Mas o que tem acontecido? Alguém começou a estudar para defender um ponto de vista e só vê aquele ponto de vista como verdade. Quando surge um ponto de vista contrário ao ponto de vista dele, ele nega o texto. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer aceitar o que for verdade. Afinal de contas, o selo do Deus vivo é a consolidação em toda a verdade. Não, e o selo do Deus vivo só estará colocado na testa de homens e mulheres que aceitam a verdade como ela é. E nós estamos aqui para estudar a verdade como ela é. Os fatos em si já vai demonstrar o que é a verdade. Vamos ler aqui pelo menos os 6 primeiros slides, aí nós vamos lá para o 88. São muitos slides, nós vamos apreciar alguns deles aqui inicialmente. A princípio, Provérbios 30, versículo 6 diz o seguinte: nada acrescente. Nada acrescente. Seja falando ou escrevendo, nada acrescente do que está escrito na palavra. A palavra é a de Deus. E as suas palavras não devem ser acrescentado nada, mas absolutamente nada. Para que não te repreendas. Para que ela não te repreenda, não acrescente nada. Porque se tu for acrescentar o que a palavra de Deus diz, ela vai dizer só o que ela disse e tu vai ficar repreendido. E aí você vai ser achado mentiroso. E mentiroso não entra no reino de Deus. Se eu acrescentar a palavra de Deus, eu sou encontrado pela palavra mentiroso. E se eu também tirar da palavra de Deus, eu também serei encontrado mentiroso. Aquele que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso. E acrescentar é quebrar mandamento. Diminuir é quebrar mandamento. E serei achado
Mentiroso, porque esse mandamento não se encontra em mim. Deu para entender? Como é sério? Então, se alguém escreveu acrescentado, mas eu sou apenas um leitor, eu vou ler e aprendo a acrescentar. O que vocês acham? Sou cúmplice. Também estou acrescentando no meu aprendizado. Por isso eu tenho que examinar e buscar examinar para ver se as coisas é realmente assim. Ah, mas tudo que tiver escrito na Bíblia não é a palavra de Deus? Sim, agora tem que avaliar se os homens triscaram para mudar algum sentido, alguma coisa. Uma vírgula pode tirar o sentido da frase. Nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E ele não subiu ao céu sem antes ter ressuscitado. Não tem lógica. Aí daria lugar ao espiritismo. A pessoa quando morre está descansando. Ela só pode tomar alguma ação depois que ressuscita. E Cristo não subiu ao Pai senão depois do terceiro dia. E portanto, um daqueles ladrões, eram dois, um arrependido, disse: Senhor, quando tu vieres, lembra-te de mim. Se verdade, verdade, te digo, estarás comigo no paraíso. Quando? Quando ele vier no reino dele. Já veio? Não, então está aguardando. Mas o que fizeram os tradutores? Senhor, quando tu vieres, o teu reino lembra de mim. Ele disse: em verdade, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que hoje mesmo? Se ele foi no terceiro dia, como é que aquele dia da sexta-feira ele está? Qual o sentido disso? Qual o objetivo do tradutor ter passado daquela forma para nós? E qual é o sentido que tenho eu para aprender assim? Vou entrar na do acréscimo? Eu vou acrescentar meu entendimento juntamente com aquele que acrescentou? Então eu tenho que examinar. Mas se for hoje mesmo, te digo, não está certo, né? Ele estava dizendo naquele dia. Em verdade, te digo hoje. Estarás comigo no paraíso. Quando? Hoje? Não, quando ele vier. Aí colocaram uma vírgula onde não devia, e fizeram algumas mudancinhas e tal. E entra um bocado dos que estão pesquisando. Isso aí que as pessoas acreditam que na hora vai ser. Será? Também. Faz parte do pacote. Bom, então nada devemos acrescentar às palavras de Deus, para que nós não sejamos repreendidos nem achados mentirosos. Certo? Então que alguém diga que Jesus Cristo levou o ladrão naquele dia, que diga. É um direito que assiste cada um. Agora, o meu entendimento é diferente. Muita gente acredita que ele está no céu. Apocalipse 22, versículo 18. Porque eu testigo a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, livro de Apocalipse, você pode entender como sendo o livro da Bíblia também. Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. Quais são as pragas descritas neste livro? São 7 pragas, uma mais terrível do que a outra. O Senhor disse: se vocês acrescentarem alguma coisa, além do que está escrito neste livro, eu também vou acrescentar sobre vocês as pragas. Como eu não quero receber praga, então não vou acrescentar nada que está escrito neste livro.
E se alguém acrescentar, que ele acrescente sozinho. Eu vou procurar não acrescentar. Esse é o verso 18 do Apocalipse, capítulo 22. Quando o Senhor diz, através da sua palavra, para não acrescentar, ele sabia que alguém ia acrescentar. Ele sabia. Alguém iria acrescentar. E que se alguém ouvir as palavras dessa profecia, deste livro, se alguém acrescentar, ele sabia. Lá em Deuteronômio ele já disse que alguém ia acrescentar. Em Apocalipse, fechamento da Bíblia, ele disse que ia acrescentar. O povo iria acrescentar. E não ia só acrescentar. Nós vamos ver o texto de Deuteronômio, depois nós vamos ver que eles também iriam tirar dos escritos. Olha, não acrescentareis a palavra que eu vos mando. Ninguém tem direito de acrescentar as palavras que Deus manda. E nem diminua na palavra. Havia o tema aqui. E nem diminua das palavras que eu vos mando. Tem aqui, ó. Para quê? Guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Olha, ninguém acrescente, mas também ninguém diminua. Ninguém está autorizado a fazer isso. Ou acrescentar, ou a diminuir do que o Senhor manda. Todos nós estamos correndo risco, exceto se examinarmos. Comparando texto com texto, verdade com verdade, coisas espirituais com espirituais. Alguém pode nos dar uma interpretação, né, bem parecida, lógica, mas pode ser que nós estejamos sendo enganados. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da Bíblia. Eu vou citar aqui um exemplo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, já se encontra a palavra domingo nas Bíblias modernas. Isso é o quê? Acréscimo. As Bíblias mais antigas diziam que era o dia do Senhor. Não dizia o nome do dia, mas era o dia do Senhor. Em outras partes da Bíblia, comparando texto com texto, verdade com verdade e coisas espirituais com espirituais, vamos encontrar que o dia do Senhor é o sábado. Se a pessoa colocou domingo e tirou o dia do Senhor, ele está acrescentando e está diminuindo. Porque ele acrescentou domingo e diminuiu o dia do Senhor, que é o sábado. Mas se eu que estou ouvindo e vendo as palavras escritas na Bíblia, mas não examinei e acreditei do jeito que eles colocaram lá, eu vou estar o quê? Acrescentando junto com eles e diminuindo junto com eles. Ninguém sabe mais do que Deus. Deus, a palavra de Deus nós vemos na Bíblia. Mas alguém diz, mas você quer saber mais do que a Bíblia? Não, aí é a questão espiritual. Aí já é o Espírito de Deus te ensinando o que ele escreveu. Não é o que o homem escreveu. O mesmo Espírito que inspirou a palavra precisa inspirar eu e você como leitor. Se nós não formos inspirados pelo mesmo Espírito que inspirou a Bíblia, a palavra de Deus, nós interpretamos errado as Escrituras. E com isso nós poderemos estar acrescentando ou diminuindo. E agora, quando nós fazemos, permitimos que o Espírito de Deus inspire a cada um de nós, na leitura da Bíblia, agora então nós ouviremos lá do céu uma voz por detrás de ti. A linguagem do coração será essa: tua palavra, ó Deus. É a verdade. Só isso aí interessa agora no ouvido a voz dizendo para nós: tua palavra é a verdade.
João 17:17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Só ela é a verdade. Nada mais, nada menos. E o Espírito vai nos orientar a ter um entendimento correto daquilo que estamos estudando. Volta aí no slide 88. De 88 em diante nós vamos continuar. Nós sabemos que não temos que acrescentar nem diminuir. Isso é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que ainda que eles, os apóstolos, foi um anjo mesmo que viesse do céu, anunciando um evangelho diferente, além do que eles já estavam apresentando, que considerasse a maldição. Qualquer evangelho que venha diferente do que os apóstolos ensinaram é maldito. Qualquer um que interpretar do jeito que esses interpretam, diferente do que os apóstolos interpretaram, é maldição. E tem muitos pregando maldição por aí. Pregando outro evangelho. Um evangelho que não foi que os apóstolos pregaram. E cabe a nós agora submeter-se ao Espírito que inspirou a Bíblia para dar-nos a inspiração e a interpretação correta daquilo que estamos estudando. Ele mais uma vez no verso 9 diz: assim como já disse para vocês. Não só eu disse, mas nós, os apóstolos, dissemos. E agora de novo, eu digo para vocês, mais uma vez, assim como já dissemos anteriormente. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, não aceite, porque é maldição para vocês. Não aceite acréscimo algum, não aceite diminuição alguma. É o que nós pregamos. O evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se vier diferente, é maldição. É anátema. Não aceite. É esse o conselho para mim e para vocês. Vamos aqui passar a analisar alguma coisa, tá? Gênesis 1, verso 2. Se a terra era sem forma, vazia. Não tinha forma e também não tinha nada. Era vazio. Havia escuridão em cima da terra. E o Espírito de Deus se movimentava, se movia sobre, em cima da terra. O Espírito de Deus estava se movimentando em cima da terra. É o que o texto está dizendo. O mesmo verso. Estamos examinando coisas espirituais com espirituais, comparando texto com texto, Bíblia com Bíblia, para nós chegar ao consenso. O mesmo texto. Ali havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Ela estava vazia. Tinha algo se movimentando em cima da terra. Era o Espírito de Deus. O Espírito Santo. A terra estava sem forma. Agora numa versão pastoral. Estava vazia também. Mesma coisa. Comparando o texto espiritual com o espiritual, nós vamos chegar ao mesmo consenso, não vamos aumentar, nem vamos diminuir. Porque a terra estava vazia, não tinha ninguém, e havia trevas em cima da terra. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas aí não diz que era o Espírito de Deus. Mas eu vou entender que era o Espírito de Deus. E o que essa versão diz? Diz que um vento impetuoso soprava sobre as águas. Olha lá, mas então o vento impetuoso é o mesmo Espírito de Deus? Se o Espírito está te dizendo que é porque é. Mas se tu está desconfiado que não é, a tua mente está dizendo que não bate, vai mais fundo, pesquisa. Examina para que não seja maldição sobre ti. O que lembra esse vento impetuoso? Atos 2 é onde o pessoal tem a base do Espírito Santo, o derramamento da chuva, o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. As igrejas pregam isso.
Mas por que elas defendem a Trindade? Aqui não está dizendo que é um vento impetuoso que estava soprando sobre as águas? Que Jesus soprou sobre os seus apóstolos. Não era um vento? Descer com o Espírito Santo? Então dá para mim entender, não vai ter como eu interpretar errado. A não ser que eu queira defender uma tese que eu de repente levantei e agora estou procurando defender essa tese e fazer com que essa tese seja aceita como a verdade. Vamos ver mais alguma coisa? Mesmo? Mas primeiro vamos ver aqui Atos capítulo 2, verso 1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, lembra? O Senhor prometeu aos discípulos o Espírito Santo. Estavam todos eles concordando com o que tinham aprendido, estavam eles no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que eles estavam sentados. A casa ficou toda cheia do Espírito Santo. Vento impetuoso. Vocês lembram que nós tínhamos visto anteriormente, comparando com o vento impetuoso que estava sobre as águas? Se nós deixarmos o Espírito de Deus nos guiar, nós não vamos entender nada. Coloquei aqui porque eu ainda vou colocar um texto aí, sabe? O Espírito Santo é a presença e o poder de Deus. É a presença do Pai e do Filho. Aquele vento que estava chamando de vento impetuoso, assim como em Atos 2 era a presença e o poder de Deus, lá no Gênesis era a presença e o poder de Deus. Estava lá o Pai e o Filho. A mesma coisa que deve estar aqui. A presença do Pai e do Filho aqui conosco. Agora vamos ver aqui mais uma versão, agora na Bíblia de Jerusalém. Ora, a terra estava vazia. Ok, está de acordo com os outros textos que nós apresentamos. Estava vazia, não tinha ninguém. Vaga. Não tinha forma. Havia só escuridão. Trevas cobriam a face da terra. E um sopro de Deus, um vento impetuoso, veemente, que agitava a superfície das águas. Veja que é várias versões. Nós lemos a pastoral, nós lemos a Bíblia que todos aí praticamente têm, uma feira de Almeida, e nós lemos agora de Jerusalém. Vento impetuoso, sopro de Deus, o Espírito Santo. E a palavra para Espírito Santo é a palavra pneuma, que do grego quer dizer exatamente sopro. No latim, pneu. Tem gente que pneumonia, né? Pneumonia. Realmente, se você veio falar de pneumonia, falta alguma coisa no pulmão, né? Alguma coisa com vento, com ar. No dicionário informal, você vai encontrar como sendo uma força sobrenatural
que impera sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas. Não uma pessoa ou fazendo parte de uma trindade como as igrejas pregam. Isso aí já foi acréscimos. Então vamos ver aqui Gênesis 1:26. Nós estamos avaliando texto com texto, comparando, né? Para não acrescentar e para nem diminuir, porque senão nós pagaremos o preço por isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Quem foi que disse? Façamos. Não está no singular, né? Então tem mais de um. Alguém diz 3. Mas não está dizendo que é 3. Pode ser 2. Ou 2 não está no plural. Pode ser 4. Pode ser mais. Mas o que nós queremos é a verdade, só a verdade, sem acrescentar e sem diminuir. Então, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa, continua, plural, nossa semelhança. Aqui foi uma pessoa dizendo para outra. Mas será que foi? Onde está escrito? Como podemos provar? História da redenção, já que acreditamos no livro da irmã White como sendo também inspirado pelo mesmo autor. E ali Deus diz para alguém: façamos. Porque ele diz para alguém. Agora Ellen White, pela mesma inspiração do Todo-Poderoso, ela viu exatamente o que estava acontecendo naquela fala. Disse Deus: façamos. Ela diz o seguinte: o Pai e o Filho levaram a cabo o seu propósito. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivo sobre ela. E agora disse Deus a seu Filho: opa! Façamos o homem à nossa imagem. Quem é essa nossa que se refere ao plural? O Pai e o Filho. O Pai dizendo para o Filho: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não tem como errar na interpretação. Se eu seguir só o que está escrito, não tem como eu errar. Simples. Não vou nem dizer o nome, viu? Não vou dizer que eu estou falando da vida alheia. É a mulher de um pastor atual da Professa Igreja de Deus. Tá? Ela deu a interpretação dela para as crianças, ensinando as crianças a como interpretar a Bíblia. Olha o que ela escreveu. Vou mostrar o que ela escreveu para depois vocês não dizerem que eu... Ó. Tá aí, depois eu volto para lá. Isso aqui é a Bíblia infantil, tá? Linguazinha simples para a criança. Ela diz o seguinte: ainda no 6º dia, Jesus disse para Deus. Não é o contrário, não? Não está aparecendo. O pai que disse que Não está aparecendo? Eu vou ler o que está aqui. deixa um pouquinho mesmo. Ok. Mas estão reclamando, não está aparecendo? Não, como assim? Ah, só você viu, né? Dá de ver não? Nada. Olha aí. Vê se dá. Deu para ler? Ah, beleza. Foi ainda no 6º dia? Ok, essa parte nós vamos aceitar. Mas vamos aceitar essa outra acrescentada? Mas é a mulher do pastor, é um líder grande da igreja. Sim, daí. Irmão, Paulo diz que se um deles, ou um anjo, Nas palavras de Paulo lá em Gálatas 1:8 e 9,
Ele diz que ele diz assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo, né? Ou seja, qual pastor desse que tem uma autoridade de Paulo? Se nem Paulo não podia, imagina o pastor de hoje. Não sei se vocês estão observando a seriedade da coisa. Ainda no sexto dia, isso aqui é para minhas crianças, para tuas crianças, teus netos, para as tuas netas. Que eles estão escrevendo isso. E quer que a gente engula. E se tu bater contra, tu é rebelde. Não pode bater contra a igreja de Deus. O que eles escrevem é como se fosse a igreja que estivesse escrevendo. Ainda no sexto dia, Jesus disse para Deus Pai e para Deus Espírito Santo. Agora complicou mais, né? Agora complicou mais. Porque foi o Pai que disse para o Filho, conforme nós vimos escrito. Disse Deus a seu Filho. O Pai disse para o Filho, façamos o homem conforme a nossa semelhança. E é o que está em Gênesis 1:26, 26 mulheres. Agora, vem uma mulher, nada contra as mulheres. Aí vem a mulher de um pastor e diz que Jesus diz para o Pai e para o Deus Espírito Santo. Agora imagine. Imagine. Se eu devo acreditar nisso aí. Se a Bíblia diz que façamos o homem, e Ellen White dá a explicação de que era o Pai falando para o Filho, façamos o homem. Agora eu vou entender que foi Jesus Cristo que disse para Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Não tem lógica, não tem cabimento. Isso incorre na minha salvação se eu acreditar nisso. Esse negócio de deitado é uma mulher ou um homem? Mas com o peito desse tamanho. Bom, até o desenho está misturado, né? Oxi, Mas é para ser um homem. parece peito de mulher. É um homem que o peito está muito de lado. Está espremido. Mas vamos pular essa parte. Então veja só. Aqui de acordo com essa Bíblia infantil. Está ensinando elas errado. Como é o nome da Bíblia? Diz não? Bíblia para criança. Ah, tá. Aí você quer ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Isso aqui é o caminho que deve andar? Entendi. Agora nós vamos fazer o homem. Jesus dizendo para o Pai e para o Espírito Santo. Deus Pai e Deus Espírito Santo, Jesus dizendo, agora nós vamos fazer o homem. Mentira, irmão. Não foi assim. Isso é acréscimo. Se tivesse colocado, porque Jesus disse para Deus o Pai, já estava errado. Já estava errado. E agora mais Deus e Espírito Santo. Ele vai ser parecido conosco. Bonitinho, né? Bem inteligente, palavreado, as frases. Mas já pisou feio na bola. Não, até que isso aqui nós até consideramos. Ele vai ser parecido conosco. Até nós consideramos. Porque não vai fugir daquilo que nós entendemos. Agora, quando diz que foi Jesus que disse para Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, pisou feio, está contrário à lei e ao testemunho. Isso aí não é só com o intuito já de fazer as crianças crescerem acreditando nessa. Perfeitamente. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da mensagem? É isso aí. Apresentar a Trindade. Mas esse objetivo a Bíblia apresenta? Não. Vai ser o dono da terra e vai mandar em todos os animais que eu fiz. Não vamos ignorar essa parte. Que Adão foi feito para tomar conta da terra mesmo. Só uma linguagem diferente. Ok, só um pouco da linguagem diferente, mas até que a gente entende. Então,
Ele fez um lindo boneco de barro. E quando ficou pronto esse boneco, Jesus soprou no nariz dele. Agora ele já não era mais um boneco. Era Adão. Perfeito, mas isso aqui não é por causa da linguagem, nós vamos ignorar, não. Eu só quero ignorar, e que os irmãos ignorem, é a primeira parte. Porque não está escrito na Bíblia nem no Espírito Profético. Bíblia para crianças na página 20. Se vocês quiserem confirmar se eu estou mentindo, busque ela e leia a página 20. Eu já li isso aí. Okay. No livrinho. Veja, não vou nem falar, não dizer que eu estou falando mal. O que eu posso ler é Isaías, 3:12. Lembra que está lá? Mulheres estão à frente, então? Então, testa de governo, povo de Deus. Quando elas estão na frente, vai bem? Quer ver outro texto mal interpretado? Nós vimos ali que façamos segundo a nós, não se refere à Trindade, não. Se refere ao Pai falando para o Filho. E eles pegam o texto de Gênesis 1 e dizem: olha a Trindade, façamos. Aonde é que está dizendo que é a Trindade? Agora vamos ver Gênesis 11, verso 7, que é um dos próximos textos que eles aplicam. Eles aplicam o Gênesis 1, verso 2, como sendo para a Trindade. Vocês já viram que não é bem do jeito que eles dizem. Eles aplicam Gênesis 1, 26. Vocês também já viram a verdadeira explicação. E nós vamos ver agora Gênesis 11, versículo 7, na confusão de línguas. Pode abrir. Leia. Desçamos. Plural. Leia. Desçamos. Confundamos. Plural. A língua deles, estão construindo uma torre. Isso não é bom para eles. Vamos confundir eles. Vamos descer? Confundir eles? Para que eles não entendam mais a língua do outro? Desçamos. Aí disseram, ali era a Trindade. Que Trindade é isso? Não, porque a gente é confundido. Vamos ver quem é. História da Redenção, página 73. Exaltaram-se contra Deus. Quem se exaltaram contra Deus? Os homens da torre lá que estavam construindo, certo? Ele, porém, não lhes permitiria completar seu trabalho. Deus não permitiria que eles... Eles iam conseguir, será? Não, o objetivo dele não era chegar até o céu, que nem pensa, não. Mas o objetivo deles, a língua dele, eles iam conseguir diz chegar em Ellen G. algum White, lugar. que o objetivo deles era chegar no limite que a água do dilúvio foi, com mais um pouquinho assim, para que não atingisse eles novamente. Pois é, mas eles iam conseguir. Rapaz, se eu não sei, eu só sei que... Eu acho que ia, o Senhor disse, porque rapaz, ele ia eu confundi confundir logo eles. eles aqui enquanto dá tempo. E jogou eles para tudo quanto é nação. Cada lugar da terra tem um grupinho de pessoas que fala diferente do outro.
Então eles se exaltaram contra Deus. Deus não permitiu agora que eles ficassem sendo o tal exaltado, né? Porém, não lhes permitiria completar o seu trabalho conforme eles estavam planejando. Tinham construído a torre até grande altura. Quando o Senhor, quem é o Senhor? Jesus Cristo mandou 2 anjos. É trindade? Ó, se é Jesus e 2 anjos é 3, então é trindade? Mas eles querem aplicar como o texto de Gênesis 11, versículo 7, sendo trindade. E o Senhor está dizendo, olha, não acrescente a palavra. Não diminua o que dela está. Então o Senhor mandou 2 anjos. Agora eu não pergunto o nome dos anjos que eu não sei dizer. Mas eu só sei que foi 2 anjos. Para confundir aquele povo que estava construindo a torre do trabalho deles. Agora, quando alguém dissesse assim para mim, olha, ali era a trindade, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era um dizer por 2. Mentira. Eu posso dizer que é mentira, porque está escrito. E também, né, irmão? E Deus também confundiu eles porque aquilo ali é uma obra inútil que eles estavam fazendo. Por quê? Porque Deus já tinha falado que o mundo não ia ser mais destruído com o dilúvio. Então Deus foi lá e impediu aquela obra lá. Porque para o bem deles, porque eles iam fazer uma obra muito cara, ia ser muito dispendioso, sem nenhuma utilidade. Porque o mundo não vai ser destruído mais com água. Ele vai ser destruído com fogo. Então, Deus poupou aquele povo ali, aquele sacrifício que eles iam fazer ali. Né? Agora eles não acreditavam, porque Deus já tinha prometido que não ia destruir mais a terra com água. E eles não acreditaram. Por isso que eles quiseram fazer essa construção. Aí muitos ainda iam acreditar que aquilo ali ia livrar o povo lá do dilúvio. É do mesmo cientista hoje, ele diz que não querem descobrir sobrevivente de Marte, né? Diz que quando não der para viver mais aqui na Terra, ir para lá, para escapar para lá. Então, para nós compreendermos o que estava acontecendo naquela construção. Imaginemos que fosse para hoje. O Machado lá no topo da coisa sentando tijolo, o Maurício ali embaixo, o Ailton lá no meio, um pé de o Machado pede barro lá para o Maurício pede lá para o Ailton, aí de repente o senhor diz, não, o Machado pediu barro, o Maurício não entendeu, foi nada, pediu foi pedra, tijolo, e virou uma confusão. Então, ao ser a ordem passada de uma para outra, os anjos confundiram sua linguagem. Entenderam como foi confundido? O material esperado pelo pedreiro lá em cima chegava outro. Aí, não, vamos parar, não tem como fazer mais. Quem estava fazendo essa confusão na linguagem? Os anjos. Não foi a trindade. Só se eu não lesse a Bíblia e não escrito para você, que eu ia acreditar em ti. Não acrescenteis e nem diminuireis. Então, se fosse para ser a trindade, Deus não tinha mandado Israel, ele tinha liberado com eles. Ah. Né? Para completar os 3. Mas aí, o propósito deles é confirmar a trindade, eles veem a trindade em tudo. Muitas coisas aparentemente boas terão que ser cuidadosamente consideradas com muita oração, pois são enganadores ardis do inimigo. Coisas aparentemente boas são ardis de Satanás, para levar as pessoas a um caminho tão próximo da verdade que dificilmente poderá ser distinguido dela. É isso que o Satanás quer para mim e para você.
que nós cheguemos bem pertinho da verdade, é bem pertinho mesmo, mas que não chegue a ela. Entendeu? Parece direito. Mas no fim. Então esse aqui é o objetivo de Satanás. Não pense que é outro, não. É te ver bem próximozinho da verdade, parecendo que é a verdade e tu dizendo que é a verdade. Mas é apenas um ardid. Por isso que para a pessoa casar com o pecador. Exatamente. E vivemos já nesse tempo, irmãos. De acordo com o apóstolo Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, verso 3, na sua segunda carta, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não aguentam. Não suportam. Eles não podem ouvir uma doutrina sã. Porque isso incomoda. Eles têm o quê? Comichão nos ouvidos. Coceira, coça os ouvidos. Eles não gostam de doutrina sã. Eles gostam de doutrina confusa. Doutrina que parece com a verdade, mas não é verdade. Está bem próximo da verdade, mas não é verdade. É isso que eles gostam. Pega um monte de doutrina pregada pelos montes de doutores, conforme o desejo deles. Aí isso eles gostam de ouvir. Mas a doutrina sã eles não gostam. Evangelismo, página 590. E é chegado o tempo em que não podemos confiar nas doutrinas que nos chegam aos nossos ouvidos. Realmente não é mais tempo de nós estar confiando em tudo quanto é doutrina, porque chega nos ouvidos da gente, a não ser que nós vejamos a harmonia de um texto com outro texto, de uma verdade com outra verdade, de uma coisa espiritual com outra espiritual. Porque a palavra de Deus é a norma a qual devemos ter em mente. Meditação matinal, cuidado de Deus, página 362. Ao nos aproximarmos do fim, que já está bem próximo, né? A falsidade estará tão misturada com a verdade, que é o que nós vemos nas igrejas, é isso mesmo, é falsidade misturada com verdade, que somente os que têm a orientação do Espírito Santo, somente aqueles que foram guiados por Deus, serão capazes de fazer distinção entre o que é certo e o que é errado, entre a verdade e o erro. Satanás vai procurar fazer com que tu chegue o mais próximo possível da verdade. Mas tu ficar bem próximo à verdade não significa dizer que tu vai fazer a distinção entre a verdade e o erro. Porque ele já te levou a essa condição. Você vai achar que está com a verdade. E nós estamos cada dia mais se aproximando mais e mais do fim. E a falsidade, ela está bem misturadinha com a verdade, que incapaz você e eu somos sem o Espírito Santo de enxergar. Mas tem muita gente que tem fé, irmãos. Mas tem fé numa mentira. Não é a fé que salva. A fé que salva não é fé em mentira. A fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. E se não há influência santificadora na vida e no caráter, não vai me salvar. Portanto, a minha fé pode estar numa mentira, mas não pode me salvar.
Nenhum erro é verdade. E nenhuma verdade é um erro. E nem pode tornar-se verdade. Jamais um erro pode se tornar verdade pela repetição. Conforme alguns dizem, se falar uma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade. É mentira, mais uma mentira. Você pode repetir quantas vezes você quiser, 1000, 10, milhares. Mas nunca um erro se tornará uma verdade. Pela repetição ou por acreditar naquele erro. Essa é a nossa fé. A sinceridade. Quantas pessoas sinceras também não tem? Nas igrejas, principalmente. Fora das igrejas também tem gente sincera. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer num erro. A pessoa pode ser sincera, mas numa mentira. E sinceridade numa mentira não salva ninguém. Tem muitas pessoas aí em igrejas sendo sinceras naquilo que o seu pastor diz. Mas se ela não for sincera no que a palavra de Deus diz, ela não pode salvar. Não é mais sério do que imaginamos? Exatamente. Vai se perder porque não adianta ela acreditar em algo que é mentira como sendo verdade. Isso não santifica nem o caráter, não santifica a alma. Eva, tem um homem aqui perguntando, não sei se é a Bíblia, está perguntando qual o nome do livro e que ano foi escrito. Que livro será que ele está perguntando? Deve ser a Bíblia? Da Lessa? Aí tem que ir para a internet pesquisar porque eu estou sem a fonte aqui. Estou com a fonte do que ela escreveu. A data foi o que menos me importou. Mas ele quer saber, o Tennessee está falando aqui. Quer fazer uma pergunta? Ei, Maurício, interpreta aí a pergunta dele. Mas deve ter o ano da Bíblia. Qual o nome do livro e em que ano foi escrito? É uma Bíblia. É uma Bíblia Para criança. Isso aí está na Bíblia das crianças. Não, mas ele quer saber o ano. Mas aí a gente não vai... Nem sempre a gente sabe de datas. A não ser que a gente pesquise as datas. Não era o nosso objetivo no estudo, mas depois a gente pode pesquisar para ele. À medida que forem perguntando, me dizem isso. Então a sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer no erro. Então, para mim acreditar no erro, existem consequências. Porque é bom quando ele for contar a Bíblia, né? Para não dar para a criança ensinar errado. Já teve pessoas pedindo para que eu orientasse qual a Bíblia que ela poderia comprar para as crianças, porque ela conhece essa passagem dessa Bíblia aí. Às vezes esse parece. Para ver é para isso. Talvez o pai está querendo saber, porque realmente a gente tem que saber, né? Sem sinceridade não há genuína religião. Há algumas pessoas dizem assim, eu não sigo religião. Eu sigo. Quem não quiser seguir, problema dele. Jesus seguiu uma verdadeira religião. E não tenho nem medo de dizer isso. Alguns dizem assim, eu não tenho religião. Pode dizer que não vai para a igreja nenhuma. Existe religião genuína. Só que sem sinceridade não há essa religião. Porém, sinceridade no erro, ninguém será justificado. Mas a sinceridade numa religião falsa
jamais salvará o homem. E jamais salvará a mulher também. Não é só um, não, né, irmão? A senda do erro parece muitas vezes estarem bem vizinha da vereda da verdade. Olha só, irmãos. A senda do erro parece muitas vezes estar bem vizinha da verdade, da vereda da verdade. Ela quase não é distinguível, quase não se percebe a diferença do erro da verdade, a princípio. Ela quase não é distinguível da verdade que leva à santidade e ao céu. Então existe uma verdade que me leva à santidade e ao céu. Porém, a senda do erro parece muitas das vezes estar bem vizinha a essa verdade. A princípio, sim. Mas a mente iluminada pelo Espírito Santo sabe discernir que essa senda do erro diverge do caminho reto. Uma mente iluminada sabe dizer a diferença de um erro para uma verdade. Depois de algum tempo se vê que os dois caminhos, as duas veredas, acham-se vastamente separados um do outro. Erro para o norte, verdade para o outro rumo. Uma para o norte e outra para o sul. Porque muitos estão na senda do erro dizendo que está na verdade, porque é bem parecido. Não discerne, só sabe dizer que aquilo que aprendeu, que ensinaram para ele é a verdade, sendo que estão na senda do erro. Todo erro está mesclado com a verdade. Todo erro está mesclado com a verdade. Não existe esse negócio de tal lugar só tem erro. Não, tem erro com verdade. É mais a mistura que é mais fácil de Satanás enganar. Quanto mais misturado tiver, melhor para ele enganar. Onde tem só erro, a pessoa percebe logo. Ali só tem erro, não dá para ir. E ele só age por trás da justiça. Então todo erro está misturado com a verdade. E isso torna mais difícil discernir os enganos dele. Quanto mais mistura, mais dificuldade você tem de saber. Certo? Quando, porém, nos sobrevier a nós o tempo de prova, de aflição, vai ser notado claramente a diferença entre a justiça dos justos e a perversidade dos ímpios. Pelos frutos conhecereis. Vai chegar a prova e a aflição. E quando chegar, vamos saber dizer a diferença de um para o outro. Uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia, isso é certo. A coisa mais certa que vai ter. E isso é certo. Que os adventistas do sétimo dia, que se coloca sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e nas repreensões que tem para eles, que está contida nos testemunhos do Espírito de Deus. Adventista que não é genuíno não quer nem saber de repreensão. E nós vamos ver a diferença, claramente notória, porque o Senhor trabalhará no sentido para que se veja essa diferença. Atos dos Apóstolos, página 272. Olha o que está escrito aqui. Sabia também que críticos
se esforçariam por controverter a interpretação cristã da palavra revelada. A questão de controverter a interpretação cristã revelada, isso aí faz parte do dia a dia das igrejas. A escola de teólogos ensinando só isso, a interpretar de forma controvertida a interpretação cristã da palavra revelada. E que céticos, pessoas que não acreditam, tratariam o Evangelho de Cristo com zombaria e com escárnio. Isso aqui a gente está vendo. São profecias se cumprindo no nosso nariz. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Quem é o povo de Deus que professa ser hoje o povo de Deus? Os Adventistas do sétimo dia? Pois Satanás tem um plano para eles. Enfraquecer a fé deles nesses escritos. Depois disso, vai vir o ceticismo, a descrença. Depois que ele não acredita mais nos escritos da irmã White, vai vir também a descrença no tocante aos pontos vitais de nossa fé. O sábado, o santuário, a lei de Deus. As colunas de nossa posição. Depois disso aí, vem as dúvidas, até mesmo da Bíblia. As dúvidas aparecem, você vê muita pessoa na internet duvidando da Bíblia. É porque já pode olhar que ele já não crê mais no Espírito de Profecia. Tem alguns pontos fundamentais da fé que ele nem crê mais. É porque já chegou nesse ponto aí. E isso por pessoas que se dizem adventistas ainda, viu? Alguns assumem logo, eu não sou um adventista de jeito nenhum mais não. Alguns assumem isso, mas outros continuam dizendo que são, fazendo tudo isso aí. Quando os testemunhos, nos quais se acreditavam anteriormente, são postos em dúvidas por esses céticos e rejeitados por ele, Satanás sabe que ele não para por aí. Eles não vão parar por aí, eles vão mais além. Enquanto mais a luz brilha, mais as trevas também, tá? Fica escuro mesmo, viu? E ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Olha o que Satanás faz com essas pessoas. Não podendo sondar-lhe todos os mistérios, o cético e o infiel rejeitam a palavra de Deus. Olha por que eles rejeitam a palavra de Deus. Por fim, é rejeição da palavra de Deus. Rejeita as repreensões contidas do testemunho, da testemunha fiel. Passa a ter dúvida da própria Bíblia. E como não pode sondar todos os mistérios, eles queriam sondar os mistérios, mas Deus não permite que eles sondem todos os mistérios. Eles fazem que nem Lúcifer. Esse que é cético e infiel a Deus, eles agora rejeitam a palavra de Deus, e nem todos os que professam crer na Bíblia estão isentos de perigo a esse respeito. Isso aqui é o perigo que cada um de nós corremos. Até mesmo de alguns que dizem acreditar na Bíblia.
muitos há, especialmente dos que são novos na vida cristã. Muitos recém-batizados. São por vezes perturbados por céticos, com suas céticas sugestões. Que perturba mesmo. A pessoa começou a aprender alguma coisa, de repente vem outra e lança uma perturbação cética. Há na Bíblia muitas coisas que não podem explicar, nem mesmo compreender. E Satanás delas se serve, ele se aproveita para abalar-lhes a fé nas Escrituras como revelação de Deus. Eles acham que é muito complicado de entender, que a Bíblia parece estar mandando fazer uma coisa que eles acham que é errado, porque é um mistério que eles não compreenderam, e ali vai se tornando cético e passa a desacreditar da palavra como sendo a palavra de Deus. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que o que Jesus Cristo fez era errado. Mandou os discípulos roubar a roça alheia. É tempo perdido falar com esses céticos. Para ele era roubo, né? Então, há algumas coisas que eles acham que a interpretação deles, o entendimento deles está acima da palavra de Deus, né? Geralmente esse povo aqui não estuda. Tem opinião para tudo, mas não. Acho que é isso que vai estudar. Eles souberam a duvidar, como o irmão falou, tiveram que assim, não. Aí começa a duvidar e É os escritos da irmã White, você vendo esse texto, como é que você vai entender? Olha o que ela diz. O que escrevi é o que o Senhor me ordenou escrever. Não se pode acrescentar na palavra de Deus e nem dela diminuir. Agora ela diz: o que escrevi é o que o Senhor me ordenou escrever. Quem ordenou? Foi ordem do Senhor. Rejeitar, acrescentar ou diminuir, significa dizer que você está tratando a coisa assim como você tratou a questão da Bíblia. Não me foi dito, foi uma ordem do Senhor, e não me foi dito alterar o que escrevi. Suponhamos que eu altero o que a irmã White escreveu. O que acontece? Eu vou pagar pelo meu erro. Se eu disser que a irmã White disse uma coisa sem ela ter dito, eu posso pagar. Ou se eu disser que ela não disse uma coisa, sendo que ela disse por ordem do Senhor, eu também posso pagar. Por isso que é muito cautela, muito cuidado que nós devemos ter. Irmão, como ela disse uma vez, uma certa pessoa disse assim, que a irmã White não quis dizer o que disse. Tem um texto que ela menciona, eu não lembro qual é o local, que ela disse que algumas pessoas estavam pervertendo o que ela dizia, que chegava a ponto de dizer assim: a irmã White não quis dizer o que disse. Como é que a pessoa não quis dizer o que ela disse? É o que temos dizendo hoje. Olha, eu vou citar aqui um texto que Ellen White disse. Eu digo que ela disse porque está escrita e confirmada mais vezes. E os pioneiros dão a mesma confirmação. O Espírito Santo é a presença e o poder de Deus. Ok? Está escrito? O Espírito Santo é o próprio Cristo despojado da personalidade da humanidade independente dela. Está escrito? Mas alguns dizem: não foi isso que Ellen White disse.
Não foi isso que ela quis dizer. Ora, bolas. Com a clareza do teu texto, o que foi que ela quis dizer então? Vai querer me enrolar? Que nem enrola uma criança com a balinha? Ora, não é ele mesmo não. Vai querer me dizer que não é ele mesmo. É o próprio Cristo no interior da alma. Tu vai dizer que não é o próprio Cristo no interior da alma. Aí vou dar interpretações complicadíssimas para me enrolar. Sendo que a palavra já está bem clara. O que eu escrevi é o que o Senhor me ordenou para escrever. Foi isso mesmo. Ninguém tem o direito de mudar as palavras que Ellen White disse, não. Não me foi dito para alterar o que escrevi. Ah, mas não foi isso que a Ellen White quis escrever. Foi exatamente isso que ela escreveu. Digo-vos agora, que quando eu repousar, ela está falando da morte dela aqui. Quando eu morrer, grandes mudanças vão ter lugar. E vão fazer essas mudanças. Eu não sei quando vou morrer. E eu desejo avisar todos vocês contra os ardis do Satanás. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei. Avisei plenamente antes de eu morrer. Mas só que o Senhor tinha dado ordem para que não fosse alterado o que ela escreveu. O que eu escrevi foi exatamente do jeito que eu escrevi. O Senhor não me ordenou. Não foi me dito para mudar, não. Só que o antigo secretário do White State, onde está lá reservado todos os escritos da irmã White, esse povo que trabalha nessa área faz exatamente o que esse antigo secretário disse. Foi feita uma pergunta para esse secretário. Eu vou baixar aqui para a pergunta. Porque eles têm uma proposta a apresentar na mensagem. Vocês acham que a proposta para apresentar desde 1980, na crença fundamental da fé, a Trindade, vocês acham que essa não é a proposta para ser apresentada? A mensagem proposta nunca foi perdida. Eles têm uma mensagem proposta a ser levada ao mundo. Só as palavras foram mudadas. Vocês não acham isso sério? Nós continuamos com uma proposta em vista. Nós mudamos as palavras. Mas a mensagem continua a proposta. Não viram nada errado aí? Quer dizer que eles, como guardadores dos escritos, para ficar os escritos do jeito que está, eles podem mudar. E eu que estou do lado de cá sem saber de nada, vou seguir o que eles mudaram. Se eu não pesquiso, não vão me enrolar?
Uma pergunta feita para o mesmo secretário do Ed Tate. É legítimo, embora vocês tenham a proposta, é legítimo vocês modificarem, vocês condensarem, tirarem um pouco, né? Deixar mais reduzida, né? É legítimo vocês também condensarem e vocês simplificarem os escritos da irmã White? Depois de olhar esse texto bem direitinho. O que eu escrevi é o que o Senhor me ordenou escrever. Não me foi dito para alterar o que escrevi. Portanto, agora a pergunta: é legítimo modificar, condensar ou simplificar os escritos da irmã White? A resposta é que sim. A resposta deles é que sim. Mesmo que não tenha sido a forma como o Senhor ordenou. Vamos concordar com isso? Só porque são líderes da igreja de Deus? Mais uma vez confirmo. Podemos alterar? Sim. Podemos condensar? Sim. Podemos simplificar as palavras? Sim. Foi o que ele disse. Não sou eu que estou dizendo. Isso que eu fiz aqui sem falar, alguns não viram, né? Alguns não viram que eu estou me referindo aqui no nosso meio. Se cochilar, não vai ver. Eu fiz só assim. Então nós podemos alterar de ser. Nós podemos condensar e nós podemos simplificar as palavras. Só não podemos e nem temos a permissão para alterar a mensagem proposta. Qual é a mensagem proposta? No que refere-se à Trindade. Qual é? É defender a Trindade mesmo. Então a mensagem proposta é defender a Trindade. Ok. Mas o que tiver de mudança, de simplificação e de condensação, eles podem. Para fazer valer a proposta deles. É sério? A mensagem proposta nunca foi perdida. Só as palavras foram mudadas. Foi mudada mesmo. Eu pensava que era só o senhor que tinha dito, irmão. Mas ele está confirmando que realmente as palavras foram mudadas. É o que ele está dizendo. É o mesmo secretário que está dizendo. E me diga uma coisa, irmã, aquele texto lá que diz a oração dominical. Ah, isso, texto. Vi até que você colocou no grupo ali o testemunho. O texto que fala lá do Parábola de Jesus, página 140. Diz que a oração dominical, né? As versões mais atuais. Oração dominical. Na versão antiga era a oração do Senhor. Me diga uma coisa em inglês, o que é que tem a ver oração dominical com a oração do Senhor? Como é que acaba diz que mudou só as palavras? Não tem nada a ver. Dominical com o Senhor. Nada a ver. E ainda mais adventista mudando, né? Dominical é uma coisa, Senhor é outra coisa. Oração dominical, oração do Senhor. Então, dominical e Senhor. É como se ele estivesse querendo dizer, o dia do Senhor é realmente o domingo. O adventista Isso dizendo foi isso. feito por quem, irmão? Por esse pessoal daqui, ó. Do Ed Tate. Eles se acham no direito de fazer as mudanças. E são os livros que eu e você acreditam. Ele não disse que não tinha permissão para mudar.
Bom, Ellen White diz que o Senhor disse para não fazer mudança. Eles fazem por quê? Quem foi que deu autorização? Quem deu autorização para eles? Eles fazem isso em nome de quem? Ele vem em nome de seu pai. Ele vem em seu próprio nome. De repente é aceito. Alguém chega e diz assim, isso aqui é em nome da igreja, em nome do pastor fulano. Todo mundo aceita. E as coisas de Jesus não é aceita. Tem alguma coisa errada, não tem? Clama em alta voz, não te detenhas, e anuncia ao meu povo e a casa de Jacó. Isso não é pecado não, irmãos. Não é erro querer agora fazer com que as pessoas se percam. Isso não é um dolo não, isso. No verdadeiro cristão há maldade. O verdadeiro israelita não há dolo. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma? Isso aqui, Ellen White havia dito, como tem vários escritos dela, dizendo e falando sobre uma terceira pessoa. Mas alguém do tempo dela disse que achava difícil entender isso. Como é agora então que o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma? É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Eles têm uma proposta de uma mensagem. Essa mensagem diz que ele não foi perdido de vista. Eu digo que foi, mas ele disse que não foi. Eles estão confirmando que as palavras foram mudadas. Para vocês terem uma ideia, a palavra Trindade está aí agora no novo livro, porque substituiu a palavra divindade. Então isso aqui que esse antigo secretário está dizendo é o que está refletindo sobre os novos que estão aí. Esse antigo secretário é quem está confirmando que as palavras foram mudadas. Quem sou eu para dizer que não foi? Ele está confirmando que foi. Eu vou defender por quê? Dizer que não foi, se ele está dizendo que foi. Então ele sabe o que ele está dizendo. Como é que agora Ellen White diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa e de repente os pioneiros tudo estavam dizendo aí, quase todos lá, dizendo que ele não era uma pessoa como o pai e o filho. Mas eles têm uma proposta de apresentar a Trindade, então eles têm que fazer tudo para mudar as palavras, para confirmar a proposta deles. Uma carta do Dr. Keller para o pastor Guthrie. Escreve o Dr. Keller dizendo, esse Dr. Keller é o da confusão que teve lá no dia de Ellen White. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa, que Ellen White dizia que era, e ela diz isso, tem vários e vários textos, e não ser pessoa nenhuma. O Espírito Santo não é uma pessoa como o Pai ou o Filho. Como é que Ellen White diz que é uma terceira pessoa e não é pessoa nenhuma? Como você explica isso, Maria? Aí ele diz assim, é difícil para eu enxergar. E é difícil para nós estarmos enxergando isso também. Não é? Se não buscar entender. Eu e o Pai somos? Embora sendo duas pessoas distintas, Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, no caráter, no propósito, nos ideais, etc, etc.
aquele que ama a Cristo será amado de seu Pai, né? Assim está escrito. E eu e meu Pai viremos, para ele faremos nele morada. Nós somos morada de quem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Cristo despojado da personalidade da humanidade independente dela. É a presença do Pai e do Filho no ser humano. O humano é uma pessoa. Jesus Cristo humano se tornou uma pessoa. Antes ele era só o quê? Divina. Ele, ao se tornar uma pessoa humana, ele deixou de ser a pessoa divina. Então quantas pessoas dá ele? Com o Pai dá 3. Se eu queira ou que eu não queira, dá 3. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa separada, distinta, coeterna com o Pai e com o Filho? Então, irmãos, é isso que está querendo dizer. Não ser pessoa nenhuma. O que se refere a uma pessoa como o Pai e como o Filho. Mas uma terceira pessoa, o Espírito Santo, Cristo, despojado da personalidade da humanidade, independente dela, que é a presença do Pai e do Filho. Agora não queira saber os mistérios, porque sempre aqueles que quiserem saber mistério que não foi revelado, aconteceu ficar igual a Satanás. É aí onde está o mistério da piedade. O Espírito Santo se fez. O Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito. Não adianta alguém dizer assim: o Espírito Santo não é Deus. Está escrito. Não vou dizer que não está escrito. A palavra de Deus diz que não é para acrescentar. Não vamos acrescentar, não. Deus é Espírito. Quem é que vai dizer que Deus não é Espírito? Ninguém tem essa autoridade. Agora, é o Espírito Santo uma pessoa além do Pai e do Filho? Isso aqui deu uma confusão terrível no dia de Ellen White. Pastor Daniel escreve para o filho da irmã White em 1903. Diz o pastor Daniel: desde o final do concílio eu senti que devia te escrever. Naquele tempo, para fazer uma carta chegar em outro, mas um trabalho danado, não é que nem hoje não. Confidencialmente sobre os planos do Dr. Kellogg. O pastor Daniel já sabia dos planos do Kellogg. E ele pretendia escrever para William White, filho de Ellen White, sobre o que estava acontecendo. E ele queria agora dizer os planos dele. Ele queria republicar o Templo Vivo, que era um livro que o Dr. Kellogg tinha escrevido, que contrariava alguns escritos da irmã White. Diz pastor Daniel: mas eu deixei a pressão do trabalho me impedir de fazer isso. Muitas das vezes a pressão do trabalho impede a gente de fazer muita coisa mesmo. Diz Daniel, na conclusão aí, para o William White: assim, olha, o Dr. Kellogg tem certeza de que crê apenas no que os testemunhos ensinam. Ele tem certeza, ele diz que crê no escrito da irmã White, ele tem certeza disso. E no que o Dr. Wagner e o pastor Jones pregaram por anos. Ele pregou isso, disse que ele tem certeza que acredita exatamente no que os testemunhos dizem, do que o Dr. Wagner diz, do que o pastor Jones diz, e isso eles pregaram por anos e assim ele defende. Ou melhor, defendiam, né? Defendiam. Mas ele desconfiava que eles, Ellen White, pastor Wagner, pastor Jones,
não expressaram o assunto de forma correta. Estão entendendo? O que o Dr. Kelly falou para o pastor Daniel? E que agora ele revela para o filho da irmã White. Vocês acham que ele não falou para a mãe dele? E olha, ele acreditava no que a irmã White falava, o pastor Wagner e Jones falavam. Só que é algo que ele desconfiava e que agora ele pode explicar a coisa de uma forma mais precisa. Então diz o pastor Daniel. Ele, o Dr. Kelly, ele me disse que agora crê em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Isso é o que, irmãos? Fica fácil a gente entender. Quando a gente quer entender, é fácil. E antes ele cria em quem? Nos escritos da irmã White, nos escritos do pastor Wagner, nos escritos do pastor Jones. Agora ele não crê mais. Vocês acham agora, olhando para as evidências, vocês acham qual é a proposta da organização para o povo de Deus? É assim ou não é? Ou eu estou forçando a barra? Será que eu estou forçando a barra? E para fazer com que as coisas sejam assim, eles têm que mudar os escritos, irmão. Porque a irmã White não escreveu o que eles entendem. Estava viva. Agora veja a carta do pastor Butler para o Dr. Kelly. Aquilo lá era Kelly para o filho da irmã White. Ou melhor, o pastor Kelly para Daniel. E Daniel conta a história para o filho da irmã White. Escreveu para ele. Agora, até onde a irmã White e vocês estão em perfeito acordo, é preocupante. Quem estava dizendo? O pastor Butler dizendo para o Dr. Kelly, que ele disse que acreditava no escrito dela, do pastor Wagner, né? O pastor Jones. Agora Butler se vira para ele e diz, até onde a irmã White e vocês estão em perfeito acordo, é preocupante. Isso é natural, nós vemos nos nossos dias, as pessoas dizem que está de acordo com a Ellen White. Do mesmo jeitinho, a história é só se repetindo. Diz o pastor Butler, eu devo deixar isso totalmente entre você e ela. Por que, irmãos? Ellen White disse que não estava de acordo. O Kelly disse que estava. Disse, rapaz, não vou me meter nessa confusão. Tu disse que está de acordo. Ela disse que não está. Eu não vou me meter nisso, fica entre ti e ela. Mas ela disse que não está. Ela disse que não há perfeito acordo entre o que você declara e o que ela declara. Não, a irmã White defendeu a Trindade. Eu digo, rapaz, eu digo que ela não está de acordo com você, não. Não parece que ela está. Eu prefiro deixar entre você e ela, porque o que ela diz é que não está. E o pastor Butler diz assim, olha, eu até conheço algumas das observações dela, que ela até lhe dão forte base para você declarar que ela está de acordo, o que você está dizendo que está de acordo com ela. Eu até conheço algumas declarações dela que parece até que ela está de acordo contigo, mas ela disse que não é assim. É por isso que eu vou ficar na minha. Fica aí uma decisão entre tu e ela para lá.
Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu sou honesto. Diz o pastor Guto, eu sou honesto, sou bem franco, suficiente para dizer isso. Mas eu devo dar a ela o crédito. A irmã White, o crédito é dela, ela vai decidir isso aí. Até que ela abandone isso de dizer que há uma diferença também. Porque ela diz que não está falando a mesma língua tua. Está dizendo que fala, ela disse que não. Eu dei o crédito para ela, ela vai decidir. E eu não creio que você possa dizer plenamente o que ela quer dizer. Pegou pesado, não pegou? Rapaz, eu dou crédito para ela. E você, eu não acredito que você diga a coisa plenamente do jeito que ela diz, não. E muitos hoje estão defendendo a Trindade, dizendo que a irmã White defende a Trindade, eu defendo a Trindade. Quando botar a prova, a gente vê. Só que ela fala na terceira pessoa, né? Agora, só porque ela está falando da terceira pessoa, ela está falando de Trindade. A mesma coisa que aconteceu no passado está acontecendo hoje. E os homens, para fazer valer a proposta deles, eles mudam os escritos. Deus habita em nós? Habita. Pelo seu Santo Espírito? Sim. Como um confortador? Sim. Como um reprovador? Sim. Mas como um formador? Sim. Não é uma pessoa andando por aqui a pé ou voando, como faz um ser literal, no mesmo sentido que Cristo faz e que o Pai faz. Essa aqui era a crença dos pioneiros. O pastor Butler dizendo, o doutor Kello, que estava acreditando em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acreditando numa Trindade. Era essa a crença dos pioneiros no dia da irmã White. É isso aqui que ele, para aquela, dizia, não tinha como ele acreditar o Espírito Santo ser pessoa nenhuma. Sendo que ela dizia que ele era a terceira pessoa. Mas está em perfeita harmonia e dá para conciliar os textos. E a gente vai ver exatamente a mesma coisa acontecendo hoje nos nossos dias. A história só se repetindo. Pelo menos, se é assim, está totalmente além da minha compreensão. Do entendimento da linguagem ou das palavras. Tem muitas coisas aqui para nós ver, mas o horário já nos chama para encerrar. Eu queria apresentar um partezinho de como cria os pioneiros. Isso publicado pela revista Adventista em 1956. Após algumas mudanças já também feitas nesse período. Uma pergunta a ser feita. A morte de Cristo não foi uma completa expiação do pecado? Respondendo com outra pergunta. Uma resposta que Cruzier deu. A essa pergunta a gente fez outra. Eu vou fazer as duas perguntas. Os irmãos respondem se quiserem responder. Perguntar se é. A morte de Cristo foi uma completa expiação do pecado? A primeira pergunta. Sim ou não? Vocês querem responder essa ou querem ver a outra pergunta? Bom, a morte de Cristo foi uma completa expiação do pecado? Pergunta. Resposta dada com outra pergunta. No santuário terrestre, quando o bode era trazido e morto no pátio, junto ao altar do sacrifício, estava a expiação completa por este ato? Então agora fica mais fácil. Se você estava com medo de responder, agora você vai responder sem medo. Tinha que levar o sangue para...
Por que que hoje não é mais assim? Porque Cristo está... Nós teríamos algumas coisas para apresentar, né? Mas outra hora nós apresentamos. A morte de Cristo não foi uma completa expiação do pecado? Vocês acham que sim? Foi não. Tá vendo uma Vou parte? voltar para outra pergunta, é bom que se esclareça. Lá, vamos voltar para o santuário terrestre, para nós entender o celeste, irmão. Vamos lá para o terrestre. Quando o bode era trazido pelo pecador para ser morto lá no pátio, juntinho do altar do sacrifício, a expiação estava feita por completo já? Foi apenas o quê? A morte do cordeiro para a expiação. A expiação teria que ser feita com sangue. Agora o sangue desse cordeiro, desse bode, era adentrado para dentro do santuário. E é representado por quem? Por Cristo. Então, a morte de Cristo, quando ele morreu, foi feita a expiação por completo? Porque precisava ele adentrar com seu sangue no santuário. Olha como é interessante. Tem gente que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Só olha na cruz. Olha o que escreveu M.L. Andreas. Nossa linguagem mais simples, Andreasa. Na edição da Ministra, de fevereiro de 1957, a declaração ocorre que o ato sacrificial sobre a cruz é uma expiação completa. Mudou ou não mudou a forma de pensar? É completa a expiação, perfeita expiação e final expiação em favor do pecado do homem. Isso aqui foi em 1957. O que aconteceu em 1956? Mudanças no adventismo. Somos proibidos de falar isso lá nos púlpitos? Com certeza, lá você não fala não. Fala aqui, ó. Lá você não tem o direito, nem a permissão de falar. Isso aí, irmão, é descrever a mensagem do santuário, né? O que Cristo está fazendo. Com certeza isso aqui entra na questão do santuário. Bem sutil. Uma verdade uma ia parecendo uma verdade. A declaração do Andrizen é desde a parte verde. A declaração do Andrizen é lá da parte verde ou é só da parte vermelha? Está entre parênteses, né? Foi o que ele escreveu aqui, foi escrito na carta dele, mas aqui pela própria revista, dizendo que nessa revista de fevereiro de 1957 saiu essa declaração do Andrés. O ato sacrificial sobre a cruz é uma expiação completa, dizendo que a igreja estava defendendo. Que em 1956 não defendia assim, mas em 1957 já defendia assim. Então, no caso, o Andrizen está citando uma revista da Igreja Adventista. Uma revista. Está citando o que ele falou na revista, estava saindo exatamente o que aconteceu. Então foi na edição dessa revista, que é a revista dos pastores, a ministra, de fevereiro de 1957. Essa declaração aí. O ato sacrificial sobre a cruz é uma expiação completa. O Andrés está exatamente denunciando o que não era para ser que era antes de 1956. Se a gente acompanhar o resto dos textos, a gente vai entender melhor. Não pode, irmão Andrés. Alguém chegou para ele e disse: ó, irmão Andrés, está errado, irmão, não pode tirar de nós esse precioso ensino. E Jesus fez um sacrifício expiatório completo e todo suficiente sobre a cruz, irmão. Tu está dizendo o contrário, tu não pode, irmão. Ninguém pode tirar isso de nós. Já estava equivocado o negócio. E vê o que é que sai nos ensinamentos da igreja hoje. E em nenhum momento eles falam do ministério do santuário.
É isso aqui que o André estava contestando. Que os primeiros adventistas, pastores, defendiam aquilo ali que o irmão isso aqui também foi na revista 1956. Crozier defendia um assunto sobre o santuário dessa forma ali. Eles diziam que a morte de Cristo na cruz do Calvário tinha sido uma expiação completa. Isso em 1956, está aí a data, ó, a revista Adventista. E a ministra também, a revista Adventista, a revista dos pastores, né? Isso estava feito completo. E agora, isso aqui disseram para ele: não pode, irmão Dias, tirar de nós este precioso ensino que Jesus fez, um sacrifício expiatório completo e todo suficiente sobre a cruz. Porque a morte foi todo suficiente, mas necessitando o quê? É isso que eu estava pensando. Eu lembro que Ellen White fala, eu acho que é na verdade sobre os anjos. Ele diz que quando o homem é deixado a seu próprio juízo, todo homem falha, porque se o sacrifício de Cristo foi completo, no sentido Claro. de cumprir todas as profecias, Agora quer colocar a expiação completa aí no ato? Não. Então houve mudanças de entendimento. Assim como hoje você pode ver que alguém que é responsável para interpretar a lei pode mudar de entendimento. Que não deveria ser assim, mas infelizmente, que aqui trata-se de Deus, Deus não muda. Uma vez verdade aí, ela continua, ou que eu queira ou que eu não queira. Entendeu? E agora a igreja surge com outro pensamento diferente do anterior. Não está sendo bom, mas... E o que a igreja diz assim, ó, isso nós sempre manteremos firme e continuamente a proclamá-lo, mesmo como nossos queridos antepassados venerados na fé. Até parece que eles estão falando verdade. Se você for acompanhar isso aqui, vamos tirar um tempo desse tamanho, nesse resto aqui. Seria interessante que o escritor desse prova de sua asserção. A verdade é que nossos antepassados não criam e nem proclamavam tal coisa. Eles não criam que a obra sobre a cruz fosse completa e toda suficiente a ponto de fazer a expiação completa, total. Isso até então. Isso, ele teria que entrar agora, como entrava o sacerdote no santuário, ele teria que entrar também. E espiar sangue como era espiado. Só para vocês verem as mudanças. Surgiu esse pastor Andreas, ML, contestando os ensinamentos da igreja que era mudar. E Andreas faz questão de dizer, olha, nossos antepassados, eles criam que o resgate foi pago ali, na cruz, na morte de Jesus. E que era todo suficiente. Sim, olha aí, está confirmando exatamente o que a gente está entendendo. Mas a expiação final aguardava a entrada de Cristo no santuário em 1844. É claro. E por que não é mais assim? Desde 1957. Então que Deus nos abra o entendimento, abra a nossa compreensão, para que nem um sutil de Satanás nos pegue de surpresa, mas que fique a nós escancarado abertamente o que é a verdade e a sua diferença entre a verdade e o outro. Deus abençoe a todos.
Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus poderoso, que sonda os corações, te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos com colírio, para que vejamos a verdade como ela é. Não deixa, Senhor, que ninguém nos engane, mas nos ensina a verdade como ela é. Em Cristo Jesus, rogamos. Amém.